O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba no céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia. Mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho: este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos cantar o refrãozinho do Salmo, por favor? O refrãozinho. Olha o que diz o refrão do Salmo de hoje. Pode ficar sentado, pode sentar-se. Eu disse: eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Cantemos. Eu disse: eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Mais uma vez, canta junto. Eu disse: eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Amados irmãos e irmãs aqui presentes, que nos acompanha pelas redes sociais, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Grava isso, irmão. Grava isso, irmã. Com prazer eu faço a vossa vontade, Senhor. Quem é batizado, levanta a mão. De novo, estamos aqui pedindo, né? Baixa. A partir do momento que você e eu me tornei filho de Deus, através do Espírito Santo, no santo batismo, eu tenho como obrigação de filho e filha de fazer a vontade de Deus. Não é a minha, não. Não é a vontade do mundo. Não é a vontade das pessoas. Não é a vontade do celular. Não é a vontade da televisão. Não tenho nada contra tudo isso, mas tudo bem, vamos falando, né? Não é a vontade, enfim, de qualquer coisa que venha colocar algo no nosso coração para que eu faça diferente do que a vontade de Deus. Não, eu tenho como filho e filha, através do batismo, a obrigação de fazer a vontade somente de Deus. Quando se faz a vontade de Deus, a graça acontece na minha e na sua vida, porque Ele estará sempre conosco, porque nós estamos sendo obedientes e não estamos no pecado. Fazer a vontade de Deus é fugir do pecado, é fugir das coisas do inimigo, é fugir das coisas que não nos levam à nossa salvação, que não nos levam a Deus. Fazer a vontade de Deus é ser bondoso, é ser uma pessoa que perdoa, que ama, que olha o irmão, que olha o outro irmão, que se preocupa com o outro. Fazer a vontade de Deus é tantas coisas maravilhosas que só nos faz bem para o nosso interior, para a nossa mente, o nosso coração, enfim, todo o nosso ser. Mas temos que fazer a vontade de Deus. Temos que gravar isto no coração. O que temos hoje, muitas vezes,
e é algo que nos impulsiona a não fazermos a vontade de Deus, mas fazermos a nossa própria vontade. Aí é onde nós caímos no pecado e caímos naquilo que é muito humano e erramos feio. Mas a partir do momento que eu tenho consciência e faço a vontade dele, aí sim eu estou em paz. Talvez falta paz no nosso coração, porque nós não estamos fazendo a vontade de Deus. A nossa vida está perturbada porque a gente não faz a vontade de Deus. Agora, a partir do momento que eu faço a vontade de Deus, a minha vida se torna melhor. E eu também vou transparecer isto. Se eu estou fazendo a vontade que Deus quer na minha vida, eu vou transparecer e fazer com que aquele outro que está ali do meu lado, aonde seja, na minha família, no meu trabalho, nos meus estudos, aonde eu estiver, ali, ele perceba em mim, como reflexo da graça de Deus, alguém que faz a vontade do próprio Deus. Olhando um pouquinho a palavra de Deus, se você for olhar, pode olhar todas, viu? Fique bem tranquilo. Vai lá, pega os profetas. Eu dou um exemplo aqui. Todos os profetas, eles faziam a vontade de quem? Deles ou de Deus? De quem? Os profetas faziam a vontade de? Fala bem forte, de? Falavam tudo aquilo que Deus queria. E faziam e agiam como Deus queria. Eles conduziam o povo conforme Deus queria. Então eles faziam a vontade de Deus e deixavam a vontade dele de lado. Aqui me lembra de Jonas, né? Jonas queria fazer a vontade dele. Era danado ele, viu? Mas no final ele fez a vontade de Deus. E Deus provou para ele, ó, se você fizer a minha vontade, você está salvo, e se salvou. E ele era teimosinho, viu? E tantos outros, né? Mas por quê? Fazia a vontade dele próprio, como humano. E Deus dizendo assim, não, mas faz este, é o caminho, vai por aqui. E eu teimosinho. Foi. Fazendo esta vontade de Deus, olhando, portanto, os profetas, olhamos também o último dos grandes profetas do Antigo Testamento, que é João Batista, bem recente, que veio preparar o quê? O caminho da chegada de Jesus, primo de Jesus. Mas ele foi obediente, tão obediente à vontade de Deus, que ele tinha consciência plena de que ele era, ele era um nada, mas Deus o usava. Ele era muito humilde. E na sua humildade, ele transparecia isso para os outros. Ah, mas também pode-se pensar, João, ele não era bonzinho de passar a mão na cabeça, não, sabe? Humilde não é uma pessoa que é bondosíssima, que agrada a todos. Não. Humildade é diferente. É se colocar na posição de um ser humano simples que obedece à vontade de Deus. Isso é ser humilde. Porque João, muitas vezes, ele falava muito claro. Ele era muito justo. Tanto que cortaram a cabeça dele, né? João Batista, cortaram a cabeça dele. Por quê? Ele falava a verdade. Falava o quê? O que Deus pedia para ele. Fazendo o quê? A vontade de Deus. No momento em que Jesus aparece, ele aponta com o dedo e diz, ó, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, ele se coloca na posição de servo, um simples servo. E diz assim, ó, ele é. Assim nós também temos que apontar para Cristo, dizer, ele é o Todo-Poderoso. Eu sou simples e quero na minha simplicidade fazer algo, mas que seja da vontade do Pai. Jesus fazia o quê? A vontade de quem? Dele mesmo ou fazia a vontade do Pai que estava no céu? Fazia a vontade de Deus, do Pai que estava no céu. Tanto que tudo o que ele fazia, ele ia para o alto da montanha, no deserto, como diz na palavra, para se encontrar com Deus e os milagres aconteciam. O próprio Filho de Deus fazia a vontade de Deus.
Olhando tudo isso, nós temos que ter uma clareza no coração, que aqui nós estamos neste mundo e temos uma grande missão, de sermos servos autênticos e verdadeiros, fazendo a vontade do Pai. Mesmo que nos custe muitas vezes, porque nós estamos muito numa humanidade que nos pressiona a vivermos o nosso ser interior somente e esquecermos aquilo que é muito mais importante, que é Deus, e fazermos a vontade dEle. A gente vai meio no embalo muitas vezes, caímos muitas vezes porque vamos fazendo somente aquilo que é humano, esquecemos que o divino é superior a tudo. E fazendo a vontade dEle, sim, nós vamos conhecendo cada dia mais e mais, e cada dia mais e mais nós vamos nos aprofundando, e a gente vai vivendo melhor a nossa vida, e não somente a nossa vida, deixando aqueles que estão ao nosso lado viver melhor também. Mas nós, sim, somos impulsionados, muitas e muitas vezes, a fazermos não a vontade de Deus, mas a vontade deste mundo. Temos que cuidar, deste mundo não, né? Da sociedade, hein? O mundo é lindo, é maravilhoso. João Batista, voltando ao João, ele era tão simples, que ele batizava com a água, para conversão somente. Diz, olha, eu batizo com água. Tanto que Jesus também se colocou para ser batizado. Mas aqui tem algo muito profundo, que João Batista, batizando com a água, trazendo a conversão para todos aqueles que se preparassem, porque o Senhor estava próximo a chegar. Ele fazia com uma dignidade tão grande, que quando chegou Jesus, o próprio Deus revela-se através daquele momento do batismo. O próprio Deus revela o seu Filho, revela o seu Filho Jesus através do santo batismo. No momento em que, aqui diz a palavra, o pombo aparece em forma de pombo, o Espírito Santo sobre Jesus. Claro, aqui não está escrito, uma outra passagem diz, né? Que, eis aqui meu Filho amado, né? No batismo do Senhor nós refletimos sobre isso. Eis meu Filho amado no qual eu pus o meu agrado. O próprio Deus se manifesta através do quê? Da humildade de um servo. E ali foi o momento em que Deus escolheu para dizer, olha, é assim, não é de outra forma. Aqui entra muitas questões interessantes. Não me leve a mal quem tem, talvez aí, alguns cursos, e eu vou falar aqui. Não leve a mal, eu estou só falando, tá bom? Então, posso ter teologia e filosofia. Sou formado. Psicologia, seja lá o que for. Seja lá o que for na graduação que tiver, muito bem, parabéns. Deus te deu a sabedoria e te deu o dom de exercer esta função. Mas, muitas vezes, o que a gente vê é que não fazem a vontade de Deus. Fazem a vontade humana. Talvez o próprio curso prepare para fazer somente a vontade humana. Infelizmente, há algo muito errado nesse sentido. Primeiro, se eu vim de Deus, se eu recebi pelo Espírito Santo de Deus a adoção de filho adotivo do Pai, e pela graça que Deus me deu pelos dons do Espírito Santo, eu tenho cursos superiores, é para exercer em função do bem, mas não me colocar na posição acima. Eu tenho visto algumas situações que não é por nada não, dói no coração. Olha, é o seguinte, viu? Nós tivemos um grande encontro de formação, viu? Esses dias atrás aí, não faz muito tempo não estava lá não, viu? Um curso de formação maravilhoso. E olha, foi tão bom, viu? Agora sim eu posso fazer coisas maravilhosas, viu? Você vai fazer? Ou é Deus que vai fazer através de você? Se você teve um momento de encontro maravilhoso, uma formação maravilhosa, é porque Deus te proporcionou para que você sirva e seja servo como João Batista e todos os, enfim, santos, enfim, que se serviram ao Senhor
com alegria, mas fazer com que aquele dom, aquela profissão, aquilo que eu tenho, seja para fazer a vontade somente de Deus em tudo, dentro daquela profissão. Tem um doutor aí que, a rede social é assim, né? Vocês acho que devem ter visto, alguns de vocês talvez, um médico que eu acompanho ele um pouquinho no Face, o Delano, pronto. Alguém acompanha ele? Não? Já viram? Não? Delano, doutor Delano. Não? Mas se vocês quiserem, podem entrar lá. Médico formado, vou dizer para vocês, que bom se todos fossem assim. Ele não entra no consultório sem ir na frente e rezar com aqueles que estão lá aguardando para ser atendido. Está lá, pode ir lá. Tá? Eu acompanho. Acompanha não, né? Eu vejo, né? Eu acho tão bonito isto. Porque coloca Deus acima de tudo. Eu sou um servo, olha só, ele é um servo. Eu sou um servo, então, portanto, se eu sou um servo, eu tenho que fazer a vontade de quem? Do Pai, daquele que me colocou a este mundo, aquele que me deu essa profissão, aquele que, enfim, me ensinou, através de um outro talvez, mas me ensinou a fazer algo, mas que seja para o bem do outro, mas que eu faça a vontade dele através do que eu aprendi e do que eu sei fazer. Mas não que eu faça a minha vontade da forma minha. O erro maior dentro de da sociedade em si, o erro maior que se vê, pode olhar, é a palavra mais certa, é sobe para a cabeça, diz assim, né? Sobe a cabeça quer dizer o quê? Se torna muito humano naquilo que faz. Não dá certo. Porque aquele que está na frente, como você, já muitas vezes foi atendido por alguém e você não se sentiu bem, porque não fez a vontade de Deus. Se ele estivesse ali e fazendo a vontade de Deus, o sorriso viria e o atendimento seria manso, porque Deus é manso e humilde de coração. Mas infelizmente temos na sociedade que olhar desta forma e viver desta forma, que talvez muitos precisam mudar. O que importa para nós? De uma forma muito profunda, é nós mudarmos se precisamos mudar. E permanecer sim firmes na nossa fé. Mas não esquecermos que nós temos que, mais uma vez aqui volta, até é taxativo isto hoje, fazer a vontade de Deus lá dentro da minha casa, na minha família, na comunidade, aonde eu estiver, que seja feita a vontade dEle acima de tudo. Aí sim vai permanecer a paz, a alegria, talvez acabe essas guerras, né? Olha só, desculpa, viu, mas se esses que estão guerreando, esses que estão em guerra, fizesse a vontade de Deus, teria guerra? Nunca. Teria paz, porque eles iriam fazer a vontade de Deus. Se os governantes do mundo todo fizessem a vontade de Deus, como foram colocados lá, teria fome? Não teria. Muito pelo contrário, seria muito melhor. A ganância não existiria. A sede pelo poder não existiria. A briga pelo poder não existiria. E tantas outras coisas não existiria, mas porque faltou o quê? Fazer a vontade de Deus. É tempo de refletirmos. E a palavra nos leva hoje e sempre nos levará a olharmos um pouco para o nosso interior e fazermos com que cada dia mais e mais a gente possa crescer um pouco mais. Aí entra a palavra conversão de novo e nos converter a vivermos plenamente aquilo que o Senhor quer que vivamos. É só olhar, é só escutar. Olha os sinais, Deus dá sinais para cada um de nós, é só olharmos e observarmos. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.